Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Uma matéria que saiu no Carta Capital diz que o sistema penal brasileiro precisa passar por uma reforma. Avalia também o tempo em que os presos ficam sem ter o contato com o juiz, com o advogado ou com o Ministério Público. Ainda na matéria, percebe-se que os espaços prisionais estão lotados. Mais de 800 mil presos. Um sistema falido. Uma justiça que não consegue comandar e atender todos os crimes instalados no Brasil. A criminalidade é muito mais do que um grande problema. É muito mais do que grande. É algo que se estende para vários caminhos da moral, dos bons costumes, do processo educacional, dos direitos e diversos momentos da vida humana. Eu quero compartilhar com vocês essa matéria em que o ministro faz uma palestra falando sobre essa necessidade de reformulação no sistema brasileiro, no sistema penal brasileiro. Devemos também pensar que a lei para menores deve ser mudada imediatamente. Devo colocar como ponto de estratégia, como ponto de questionamento, o ataque nas escolas em Aracruz. Um menino de 16 anos, um rapaz gigantesco, alto, com corpo de homem, simplesmente entrou numa escola muito bem preparado, armado, sabia dirigir, sabe dirigir, com ótima coordenação motora, com ótima pontaria, matou 4 pessoas, deixou outras 11 feridas e uma em estado gravíssimo, a menina de 14 anos. E ele vai ficar no máximo 3 anos preso. A lei brasileira precisa mudar. Esse menino tem 16 anos, 16, 17, 18, 19 anos, 16, 17, 18 anos, ele sai. Pena máxima é 3 anos de medida socioeducativa. Ele vai ficar lá dentro como se nada tivesse acontecido com ele. Vai voltar a estudar ainda. Vai voltar a ficar desenhando, vai ter aula de arte, vai ter aula de geografia, vai ter aula de língua portuguesa. Vai ser tratado como se fosse um anjinho. E nós não podemos esquecer que ele é um assassino que estragou a vida de várias pessoas, estragou a vida de uma comunidade escolar. Mas voltando a falar do texto da Carta Capital, em que o ministro do Supremo diz sobre essa necessidade de reformulação no sistema brasileiro, no sistema penal brasileiro. Então a Carta Capital está aqui, vamos lá fazer a leitura. Brasil precisa de reforma no sistema penal no sentido de um desencarceramento. Está querendo soltar todo mundo? Defende Lewandowski. É difícil falar esse nome. Lewandowski. É difícil. Vocês entenderam o nome dele. O ministro do STF destacou as condições desumanas nos presídios e a avalanche de prisões provisórias. Aqui está ele. Eu só espero que ele não queira soltar todo mundo. E vamos tentar ouvir. Você acabou de ganhar R$ 15 o áudio da Carta Capital. Acesse www.assinecarta.com.br e utilize o cupom a propaganda de deles. Escutei 15
no Plano Anual de Carta Digital. Aproveite e apoie nosso jornalismo corajoso. O Brasil precisa de reforma no sistema penal, no sentido de um desencarceramento, defende Lewandowski. O ministro do STF destacou as condições desumanas nos presídios e a avalanche de prisões provisórias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, defendeu, neste sábado 26, a necessidade de restaurar a segurança pública no Brasil, um processo a envolver o combate ao crime organizado e as milícias e uma reforma do sistema penal, no sentido de um desencarceramento. Lewandowski proferiu uma palestra sobre o equilíbrio e a segurança do Poder Judiciário, promovida pelo Grupo Esfera Brasil. Temos hoje, no Brasil, cerca de 800 mil presos, vivendo em condições desumanas, afirmou o magistrado. 40% são presos provisórios, que não ficam frente a frente com o juiz por meses ou anos, e é preciso que isso seja modificado. Bom, esse é o início do áudio em que eu vou ler para vocês. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que é difícil falar esse nome, defendeu nesse sábado 26 a necessidade de restaurar a segurança pública no Brasil. Um processo a envolver o combate ao crime organizado e as milícias é uma reforma no sistema penal, no sentido de um desencarceramento. Vai liberar todo mundo? Lewandowski proferiu uma palestra sobre o equilíbrio e a segurança do Poder Judiciário promovido pelo Grupo Esfera Brasil. Temos hoje no Brasil cerca de 800 mil presos vivendo em condições desumanas, afirmou o magistrado. 40% são presos provisórios que não ficam frente a frente com o juiz por meses ou anos. E é preciso que isso seja modificado. A justiça precisa ser mais rápida. Precisa-se ter mais juízes. Agora, se ele fez coisa errada, ele precisa ser punido. Agora, também depende do que é o errado, né? Às vezes o cara roubou um pão e fica preso durante 5 anos porque roubou um pão, porque estava com fome. Ele relembrou a instituição em 2015, das audiências de custódia, que consiste em uma rápida apresentação da pessoa presa a um juiz, em uma sessão, na qual também são ouvidos Ministério Público e Defensoria Pública ou advogado de preso. Abre aspas. Temos notícias importantes de quase 50% das pessoas presas em flagrante, ouvidas pelos juízes, são liberadas provisoriamente, mediante condições ou enviadas para serviços de saúde ou sociais. Essa é uma forma de descongestionar os presídios, que são verdadeiras escolas de criminalidade. Prosseguiu. Concordo com você. O ambiente prisional é uma escola do crime. Então deve-se construir mais presídios. Agora, o cara comete um delito e ele é mandado para casa como se nada tivesse acontecido, isso é impulsionar mais ainda o crime. Isso é impulsionar o processo criminal. Cria-se mais presídios. Lewandowski reforçou que, às vezes, uma pessoa que comete um crime de menor potencial ofensivo, é encarcerada por muito tempo e imediatamente recrutado pelo crime organizado. Concordo. Um cara que rouba um pão, que rouba não sei o quê, um cara que cometeu um delito bobo, ele não pode ficar 1 ano, 2 anos preso. Se for uma coisa simples, sim. Agora, um traficante, um cara que já roubou não sei quantos celulares todo dia, aí não pode. Outro desafio na segurança pública passam, segundo o ministro, por rever o armamento da população. Vou ler de novo. Outros desafios da segurança pública passam, segundo o ministro, por rever
o armamento da população, melhorar o policiamento das fronteiras, recuperar o ensino educacional e promover a inclusão social com prioridade a combater a fome. Olha só. Então, por rever o armamento da população, eles querem tirar a possibilidade do cidadão ter a sua arma para se defender, porque a segurança pública no Brasil não funciona. Então, rever o armamento da população. Já está pensando em querer dificultar o processo de armamento. Quem tirou a arma, tirou. Quem não tirou mais porte de arma, não vai tirar mais. Eu me arrependo amargamente. Quem tirou no período de Bolsonaro, tirou seu porte e posse de arma. Não foi tão fácil assim, mas conseguiu tirar. Só Deus sabe o que vai acontecer agora. Então, ele diz, melhorar o policiamento das fronteiras, concordo. Recuperar o ensino educacional, concordo. E promover a inclusão social, concordo. Com prioridade ao combate à fome. Sim, nós sabemos que existe fome no Brasil, mas essa fome não é tão intensa assim. Existe gente passando necessidade? Existe. Mas existem muitas pessoas que distribuem cesta básica. Existem muitos projetos sociais dentro do Brasil que inibem uma fome generalizada. Suponho eu. Abre aspas. Temos um volume de armas em mãos da população absolutamente desproporcional aos eventuais perigos que ela pretende afastar com esse armamento. Olha, quem está armado são os bandidos das favelas cariocas. São os meninos que não têm nem coordenação motora, que estão com metralhadora, que botaram fogo nos ônibus aqui no estado do Espírito Santo. São os bandidos que foram lá para Santa Leopoldina e meteram tiro nos bancos de Santa Leopoldina. Quem está extremamente armado é esse menino de 16 anos que entrou dentro de uma escola e matou 4 pessoas e feriu 11. Porque se tivesse uma professora armada, poderia ter se defendido. Se tivesse uma professora armada dentro da sala dos professores, tinha dado um tiro nele e a tragédia seria abolida. Então, temos um volume de armas em mãos da população absolutamente desproporcional aos eventuais perigos que ela pretende afastar com esse armamento. Explicou. O armamento não só de defesa pessoal, mas pesados, como rifles de assalto e pistola de uso militar. E isto é algo que temos de rever ou, pelo menos, refletir conjuntamente. Então, essa é a matéria que está no Carta Capital. Olha, entendemos que o porte e posse de arma tem que ser direcionado a uma pessoa equilibrada. É claro que nós não podemos medir equilíbrio de ninguém, porque o coração, a emoção, ela aflora nos momentos mais imprevisíveis ou previsíveis. Então eu sou a favor do porte e posse de armas para uma família que mora no interior, numa fazenda. Eu sou a favor do porte e posse de arma para professor, para diretor de escola. Pelo menos para diretor da escola. O diretor de escola tem que ser armado, porque se tiver um conflito professor de escola, diretor de escola pública, ele tem que estar armado. Ele tem que estar armado. Diretor de escola pública tem que fazer curso de tiro. E no momento que o bandido entrar, ele tem que estar preparado para defender a escola. Eu sei que as pessoas vão questionar, mas o meu objetivo é impulsionar a reflexão. É claro que é exigir demais que uma professora, um professor que fez licenciatura, faça um curso de tiro para defender a sua escola.
Mas não seria uma saída? Não seria uma saída? População armada é população em que o bandido tem medo. O bandido, sabendo que as famílias estão armadas, ele não vai entrar e cometer um massacre. É claro que o posse e o porte de arma tem que existir de forma coerente. É um assunto delicado, perigoso. Nós sabemos que um sujeito desequilibrado pode criar uma confusão no trânsito, pode matar uma pessoa no trânsito porque bateu no carro, porque olhou diferente. Nós sabemos de tudo isso. Eu sou a favor do porte e posse de arma, mas ao mesmo tempo eu fico com medo. Eu tenho medo também. Mas enfim. Deve-se criar mais presídios. O Brasil tem muito dinheiro. O Brasil tem muito dinheiro. Vamos construir mais 100 presídios dentro do Brasil. São 800 mil presos. Vamos abrir mais 30 mil celas em todo o território brasileiro, impedindo que o vagabundo seja mandado para casa, mesmo aquele que cometeu um crime pequeno de ameaça ou quis bater em alguém na rua. Esse vamos deixar ele ficar preso pelo menos um mês para ele entender que o negócio não é fácil. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. O ministro do Supremo, ele tem muita razão em determinados pontos, que o sistema penal brasileiro ele precisa de passar por um processo de mutabilidade. E eu penso que esse processo é a construção de novos presídios que devem ser instalados em todo o território brasileiro. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais ver. Obrigado.